Boa tarde. Vamos dar sequência aqui à criação desse site chamado Mercado Preso, aonde nós estamos utilizando as linguagens HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL como nosso banco de dados. Então, na aula passada nós terminamos de construir aqui o Entrar, que é uma página onde o usuário vai conseguir entrar numa área reservada, aonde primeiro ele tem que vir aqui no cadastrar, fazer um cadastro. Depois que ele fizer esse cadastro, ele vai vir aqui na página Entrar, vai digitar o seu e-mail, colocar aqui o meu e-mail, vou colocar uma senha que eu cadastrei e vou clicar no botão Entrar. Ele vem para essa área do usuário. Olá, sempre Djalma, seja bem-vindo. E aqui nós temos a opção do Sair. Hoje, nós vamos fazer o visual da página Contato, para que o nosso cliente possa entrar em contato com a nossa empresa através do e-mail. Então, nós vamos hoje cuidar desse visual, fazer a parte do formulário, fazer a parte da formatação e fazer aqui todo esse visual com a imagem da moça. E para isso, nós precisamos entender o que vamos precisar. Vou mudar aqui a cor. Então, nós vamos precisar aqui fazer uma seção que englobe todas essas informações aqui. Dentro dessa seção, nós vamos fazer uma seção do formulário para a pessoa poder preencher e vamos criar uma outra seção para colocar a imagem ilustrativa. E um detalhe, o detalhe da aula de hoje é o seguinte: nós temos que tentar manter o máximo possível o que a gente chama de identidade visual. Manter o visual da nossa página semelhante com as outras páginas que nós já construímos até agora. Então, nós vamos manter essa identidade visual do site, utilizando as cores, utilizando os mesmos tamanhos, utilizando o mesmo tipo de letra, o mesmo padrão de foto com transparência ao fundo. Então, nós vamos ter que construir hoje essa página com o recurso HTML para posicionar todos os elementos e depois o CSS para tratar do visual desses elementos. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro passo, pessoal, como nós estamos trabalhando com tecnologia PHP, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui embaixo e ativar o nosso servidor virtual, que é o AMP Server. O AMP Server é a ferramenta que vai permitir que a gente consiga rodar a linguagem PHP. Então, esse é o primeiro processo. Ativou o AMP Server, vocês têm aqui do lado direito na barra de tarefas, vocês têm aqui essa seta indicando para cima, aonde nós temos aqui os itens ocultos. E aqui tem que estar habilitado o nosso AMP Server verde para que a gente comece a trabalhar. Então, esse é o primeiro passo que vocês vão fazer. O segundo passo que vocês vão fazer aí, para dar continuidade, eu coloco isso em todas as aulas, é abrir um editor, um aplicativo que vai permitir com que você possa criar os códigos. Eu estou usando o Visual Studio Code. Então, você vem aqui no pesquisar, vocês vão habilitar ele aí, tem aí dentro do nossos comentários o acesso direto para poder fazer esse download. Eu já estou com ele aqui na minha barra de tarefas aberto, o Visual Studio Code, está aqui. Então, eu vou habilitar ele, vou clicar aqui, Open Folder, vou vir aqui no meu disco local C2 pontos, que é o meu HD, vou vir aqui na pasta o AMP64, na subpasta www, e vou pegar aqui o meu projeto, que é site_mp. Vou dar um clique em cima dele, vou clicar em adicionar, que é o projeto que nós estamos criando. Então, aqui tem as nossas pastas de organização, aqui tem os nossos arquivos, e para que a gente possa não perder muito tempo na construção do código, nós reaproveitamos os códigos que nós já temos dentro da nossa página. Então, o que nós vamos fazer para reaproveitar?
Nós vamos pegar aqui a página cadastro.php. Eu vou dar um clique aqui em cadastro.php. Ele vai me mostrar toda essa página. O que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui no menu. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Menu File. E aqui eu vou vir no Save As. Quer salvar como? Que eu vou salvar uma cópia desse arquivo, só que eu vou ter a possibilidade de mudar o nome. Então eu vou vir aqui em File, Save As ou Ctrl Shift S e vou digitar aqui o nome da página, contato.php. Então eu vou ter a mesma estrutura, só que com um nome diferente, contato.php. Agora eu tenho aqui a página inicial, então eu tenho o meu header, que é a parte da navegação. Aqui eu tenho início da construção do formulário cadastro. Então eu vou apagar esse cadastro e vou colocar contato. Vou apagar essa div até chegar aqui no final da div, que vai até antes do inserir os dados do rodapé. Então isso aqui eu vou apagar, porque isso faz parte da página de contato, de cadastro, perdão. Vou dar um deletar. Vou descer um pouquinho mais a barra de rolagem. Nós temos as configurações do JavaScript e temos aqui as configurações do PHP. Eu vou apagar essas configurações do PHP. Olha só, até chegar aqui no final do PHP, porque elas não vão fazer parte aí do nosso contato, essa programação PHP. Vou apagar, olha lá. Vou dar um Ctrl S para salvar. E agora eu vou vir aqui, ó, início da construção do formulário de contato. Vou dar uns 2 Enters. Então vamos lá, vamos relembrar. Então, primeiro eu tenho que criar uma seção, aonde dentro dessa seção eu possa envolver todos os meus elementos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui, ó, section, que é uma seção, ponto contato. O ponto contato quer dizer que vai vir uma class chamado contato. Então, eu vou apertar o Tab, vou dar uns 2 Enters aqui para separar a section. E dentro dessa section, agora nós temos que fazer o seguinte. Voltar aqui para a nossa página. Agora eu vou criar uma divisão para colocar o formulário. E depois eu vou criar uma outra divisão para colocar a imagem. Então, vou voltar aqui para o meu Visual Studio Code. Aqui dentro da section, vou começar a minha programação. Então, eu vou colocar aqui, ó, div. Vou colocar o ponto. E vou colocar coach de contato. Para ele, eu tenho a classe contato e a div cont, que é para a gente saber a diferenciação entre uma e outra, para quando chegar lá no CSS a gente saber distinguir o que é cada uma. Vou apertar o Tab, ele vai me criar uma divisão chamada cont. Dentro dessa divisão cont, a gente vai montar primeiro do formulário. Então eu vou colocar aqui um H1, que é um título principal, e vou digitar o texto, fale conosco. Essa é a primeira coisa que vai ter aqui no nosso formulário. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Agora, nós vamos começar a criar a parte do formulário. Então, eu vou digitar aqui for, que é a tag HTML para a construção do formulário. Vou apertar a tecla Tab. Vou colocar aqui um link morto da ação, depois a gente configura essa ação quando nós formos fazer a programação em PHP. Vou vir aqui no for, vou dar uns 2 Enters para poder separar o for e o fechamento. Então, toda vez que eu for criar um formulário, eu tenho que usar o for action. Agora a gente vai para a construção dos inputs. O que são os inputs? São aonde os nossos usuários do site vão preencher com os dados que nós precisamos para poder trabalhar. Opa, esse aqui não é input. Então, aqui nós vamos começar a trabalhar esse input do nome, do e-mail e do telefone. Correto? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui input.
Vou apertar o Tab, vai ser um input do tipo test. Já vou colocar um name aqui para ele, vou chamar de nome, porque nós vamos precisar dessa informação lá no PHP. O PHP faz a identificação dos elementos HTML através do name. Vou colocar um placeholder. O placeholder é onde nós colocamos que tipo de informação o cliente tem que digitar dentro daquele input. Então, eu vou colocar aqui, ó, digite o seu nome. Isto. Vou colocar aqui um BR, que é um break row, para quebrar uma linha. Vou colocar aqui, vou dar mais um Enter para não ficar tão colado, mais um input, outra caixa de preenchimento. Vai ser do tipo e-mail. Vou dar um name para ele, porque eu vou ter que colocar isso lá na programação PHP, name. Vou dar o mesmo nome, e-mail, e vou colocar aqui um placeholder, que é o texto que vai dentro da caixa. Digite seu e-mail. Vou dar um Enter, vou colocar um BR para quebrar uma linha. Agora eu vou colocar um outro input, que é outra caixa de preenchimento, só que é uma caixinha agora de telefone. Vou colocar o name telefone para poder fazer a identificação lá no PHP. Vou colocar o texto que vai dentro desse input. Digite seu WhatsApp. Caso a nossa empresa queira entrar em contato com ele pelo WhatsApp, vou colocar um BR aqui. Vamos ver como está ficando por enquanto. Vou dar um Ctrl S para poder salvar. Vou abrir um navegador. Vou clicar aqui no sinal de mais. E vou digitar. O nosso servidor local é o localhost, barra. O nome do meu projeto é site_mp. Vou dar um Enter. Vou clicar aqui em contato, que é o que nós estamos construindo hoje. E aqui eu já tenho, ó. Digite seu nome, digite seu e-mail, digite seu WhatsApp. Então, nós já temos aqui as 3 caixas de preenchimento que o usuário vai preencher dentro do nosso site. Vou voltar aqui, só vou mudar, deixa eu ver aqui, e-mail. Vou colocar aqui com um tracinho para a gente poder diferenciar ele. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora nós temos que colocar essa caixa maior aqui, ó, que é um test area, que é uma área para o usuário digitar um texto. Test area. É o que nós vamos colocar agora. Então, vou voltar aqui. Vou vir aqui no final, vou dar uns 2 Enters e vou colocar test area. Vou apertar o Tab. Name. O name, vamos colocar aqui, ó, comentário. Vamos tirar, por enquanto, esta ID, um número de colunas e um número de linhas. Isso que a gente não vai precisar agora. O que nós vamos colocar aqui? Um placeholder, para que a pessoa possa saber o que ela vai digitar aqui dentro. Eu vou colocar, digite seu comentário, barra, dúvida. Fechar as aspas. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui no meu navegador, pegar aqui o Mercado Preso Brasil, vou apertar o F5, ó, já temos um testiário aqui para a pessoa digitar. Agora nós temos que criar o botão enviar. Vou colocar aqui um BR, que é um break row, e o botão eu vou colocar. Ele também é um input. Qual é o tipo dele? Submit, que é um botão de envio. Qual vai ser o name dele? Vou colocar aqui, enviar. Qual vai ser o valor? O valor é o texto que vai dentro dele. Enviar. Pronto. Vou dar um Ctrl S. Vou voltar lá no meu site, Mercado Preso, vou apertar o F5, ó. Já apareceu aqui a opção
enviar. Então, o nosso formulário já está pronto. Só o seu e-mail aqui, ó, que ele já está pegando a formatação de alguns CSS que nós já temos lá. Mas depois a gente vai alterar e vamos colocar dentro do padrão dessa página. Então, vamos voltar. Opa, deixa eu só explicar agora. Agora a gente vai criar a divisão onde nós vamos colocar essa imagem. E aí na descrição do vídeo vai estar o link onde que vocês vão pegar essa imagem para poder colocar. Pode colocar essa imagem, vocês podem fazer uma pesquisa na internet e pegar uma outra imagem que agrade a vocês. Então, eu vou vir aqui no final do /for. Depois tem o /div, que é a divisão. Então, eu vou clicar aqui no final do /div, vou dar uns 2 enters e vou colocar de novo. Criar uma outra divisão. O nome dela também vai ser cont. Tem o mesmo nome para a gente aproveitar as formatações. Vou apertar o Tab. E aqui eu vou colocar o recurso IMG. O IMG é quando nós queremos inserir uma imagem dentro do nosso site. Vou apertar o Tab e esse RC vem da palavra search, procurar. Onde que ele vai procurar? Dentro da pasta IMG. A nossa imagem se chama contato.png. Aqui dentro do Alt, eu vou colocar imagem de contato, mercado preso. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui no meu site, Mercado Preso Brasil, vou apertar o F5. Ó. Não apareceu a minha imagem, porque ela ainda não está dentro da minha pasta. O que eu vou fazer? Vou vir aqui dentro do explorador de arquivos, que sempre eu faço antes, testo, para depois mostrar para vocês como que vai ficar. Então, vou vir aqui, ó, disco local C2 pontos, WUP64, www, vou vir aqui na página de teste, que é Mercado Preso, pasta IMG, e vou pegar aqui o contato. Ó. Vou clicar em cima dela, vou dar um Ctrl C para copiar, vou vir aqui em cima na barra de endereço www, vou pegar aqui o site _mp, que é das videoaulas. Vou vir aqui na pasta IMG e vou pressionar o Ctrl e o V para ele colar a imagem dentro da minha pasta. Agora eu vou voltar no meu navegador, ó, ela não aparece. Vou apertar o F5, ó, ela já apareceu aqui para nós. Então o link vai estar disponível aí para vocês baixarem, mas não pode esquecer de colocar dentro da pasta IMG do site que vocês estão produzindo. Então, toda a nossa parte do HTML, de colocar os elementos, está pronta. Agora, nós vamos para a parte do CSS, que é fazer a formatação. Então, eu vou vir aqui na minha pasta CSS e vou procurar o meu arquivo, que é estilo.css. Vou dar um clique. Então, está aqui todo o nosso CSS que nós criamos de todas as páginas. Como é umas videoaulas, a gente está fazendo tudo pelo método de extripador. Tudo sendo feito por partes. Olha só. Tudo certinho aqui. Vou lá no final. Olha quanta coisa já foi programado dentro desse site. Vou vir aqui no final. Vou dar um clique aqui no final. Vou dar uns 2 enters. É sempre bom trabalhar com comentários, para você poder separar o comentário dentro do CSS. É /*. Aí você digita. Então, vou colocar aqui, ó, configurações da página contato. Aí é só colocar asterisco e barra para que ele possa fazer esse comentário. E agora, nós temos que também fazer a formatação pelo método de extripador. Então, a primeira coisa que eu tenho que formatar é a section, que é aquela parte maior que envolve as duas div. E ela tem uma classe chamada contato. Então, é ela que eu vou trabalhar. Vou voltar aqui no meu estilo. Então, eu vou colocar ponto contato. Vou abrir as chaves. Nós vamos colocar primeiro display flex. Por que display flex? Porque os nossos elementos HTML ele vai colocando um embaixo do outro.
e eu quero que esses elementos fiquem um do lado do outro. Então a gente coloca display flex. Agora eu vou fazer a formatação dele na horizontal, colocando justify content. Aí eu vou usar essa opção space between, que ele vai colocar um elemento na esquerda e o outro elemento à direita. Opa, deixa eu voltar isso aqui. Vou fazer um alinhamento agora na vertical, então é align itens. E aí eu vou colocar center para eles ficarem com alinhamento na vertical centralizado dentro da div. Vou colocar uma cor de fundo para essa divisão, background color. Então nós vamos usar aqui as variáveis que nós criamos lá no início. Nós vamos usar a cor 1, que é esse bege. Nós vamos mudar as margens, que é o posicionamento externo. Então eu vou colocar 2% em cima e embaixo. E nas laterais eu quero o automático para ficar no centro da página. Vou mudar a largura da minha página, vou colocar 90%, eu não quero que ocupe o 100%. E vou colocar aqui também o border radius, para dar um arredondamento. Então vou colocar 10 pixels na esquerda superior, 10 pixels na direita superior e embaixo eu vou colocar 0 pixels nas duas laterais. Vou dar um Ctrl S, vou voltar no meu site, ó. Ele ainda está desta maneira. Vou pressionar o F5 e repare que nada aconteceu. Então nós temos que fazer uma limpeza no nosso histórico. Para fazer a limpeza, nós vamos clicar aqui no menu Kebab, que é esses 3 pontinhos que estão aqui. Vou clicar nele, vou procurar a opção histórico, ou pressionar o Ctrl e o H, que é a tecla de atalho. Vou clicar aqui, vou vir aqui, remover dados de navegação. Vai aparecer aqui, ó, todo o período. Então, eu vou deixar as 3 opções ligadas e vou clicar no remover dados, para ele fazer uma limpeza de tudo que está armazenado. Vou fechar aqui o meu mercado preso e vou abrir ele novamente. Então, eu vou clicar aqui no sinal de mais, vou digitar localhost, que é o nosso servidor, site_mp, que é o projeto. Agora eu vou clicar aqui em contato, olha lá, já veio formatado a nossa sect, ó, arredondamento de 10 pixels, Como eu coloquei display flex, ele já colocou um elemento na esquerda, outro na direita. Como a gente fez o align itens, ele já pegou o conteúdo e centralizou ao meio. Colocou uma distância aqui de 2%. Colocou aqui uma distância também de 2%. Aparece um pouco maior por causa do rodapé. Um elemento na esquerda, que é o space between. E um elemento aqui na direita. Então, a nossa div conto já está pronta. Então, vou voltar aqui no meu contato.php. E agora nós vamos fazer a formatação da div cont. Então, vou voltar lá. Vou clicar aqui no final. E vou colocar ponto cont. Vou abrir as chaves. Aqui eu só vou dizer que eu quero elas, cada uma com tamanho menor. Elas ocupam 100% cada uma delas, dentro daqueles 90%. Só que eu não quero com 100%, eu quero um pouquinho menor, eu quero com 80%. Então, eu vou dar um Ctrl S, vou voltar no meu navegador, olha como que ele está aqui, colado. Vou apertar o F5, olha lá, ela já aproximou mais, porque agora não tem mais 100%, agora ela tem só 80%. E aqui também está ocupando só 80%. Vamos voltar lá para fazer as configurações. Próximo item que eu tenho que configurar, o nosso amigo H1, que é o Fale Conosco. Então, eu vou pegar aqui o meu estilo, e aí nós vamos falar. Vai lá na divisão que tem a classe Cont e vamos mudar o elemento H1, que é o título. Então, vou colocar aqui o fonte size, vou colocar 2rain. A gente lá no início do site, a gente padronizou o nosso site com o tamanho da fonte 18.
Quando eu coloco 2 ren, eu estou dizendo que eu quero multiplicar isso 2 vezes, então ele vai ficar ali com o tamanho 36. Eu quero que esse texto fique alinhado ao centro, então text align center. Vamos mudar a cor dele. Para a cor nós estamos usando as variáveis. E eu vou usar a cor 2, que é o azul, para manter a identidade visual. Vou colocar um peso maior nessa fonte. Vou colocar aqui font rate 700. Ela é semelhante ao black, ao bold. E vou colocar uma margem nela abaixo de 3%. Vou colocar o ponto e vírgula e vou dar o Ctrl S. Agora nós vamos para o navegador, vamos apertar o F5. Olha lá, ó, ele já fez a formatação do nosso título Fale Conosco. Agora nós vamos para a parte do formulário, fazer a formatação de todos os elementos do formulário. Então, vou voltar aqui para o meu Visual Studio Code, vou clicar aqui no final e vou colocar ó, Coach, que é a nossa divisão. O que ele vai mudar lá no Coach? Agora eu vou trabalhar com os inputs. Só que eu tenho que trabalhar os inputs de forma diferente. Então, eu vou colocar aqui dentro dos colchetes quais são os inputs que eu quero trabalhar a formatação agora. Então, eu vou colocar type, vou dizer para ele, ó, vou mexer com o input do tipo text, vírgula, vou mexer com o input do tipo e-mail, vírgula, e o input de que tipo? Do tipo tel. Por que eu estou discriminando aqui todos os inputs? Porque eu tenho um input que é o input submit, que é o botão, e ele eu quero diferente. Então, coloco aqui os elementos que eu quero alterar e vou dizer para eles, ó, eu quero uma largura de 400 pixels, eu quero uma altura de 35 pixels, eu quero a cor do texto desses elementos azul escuro, que é o cor 2, então eu estou usando a variável. Vou querer também alterar o texto, então eu quero alinhar esse texto que ele vai digitar ao centro dos inputs. Vou colocar também um border radius, para ele poder arredondar os cantos de 10 pixels. Vou também tirar uma borda que fique em volta cinza, porque não faz parte da nossa identidade visual. E vou colocar uma margem abaixo delas, para dar uma separada um pouco maior, de 1%. Então, todas essas formatações aqui, ele só vai pegar nos inputs do tipo text, do tipo e-mail e do tipo tel. Vou dar um Ctrl S, vou voltar no meu navegador, olha como eles estão. Vou apertar o F5, olha só. Nós já temos eles aqui formatados da maneira bacana para nós. Agora eu vou voltar lá. Isto. Vou dar um clique aqui no final. Vou dar uns 2 enters. Agora a gente vai formatar o nosso text area, que é esse aqui, ó. Então, vou voltar aqui e vou colocar lá dentro da div count, procura o text area. Esse text area, eu vou querer ele com a largura de 400 pixels. A altura dele vai ser de 200 pixels. Mudar a cor da letra, né? Colocar aqui um color. Também vai ser a cor 2, que é o azul. Vamos colocar o texto dele também alinhado. Center. Vamos colocar uma distância interna na parte superior de 1 pixel. Então, o page é o distanciamento interno dentro do elemento. Vamos colocar um border radius também de 10 pixels para ele arredondar o canto.
e vamos tirar a borda cinza que fica em volta, um border none. Então, tudo isso aqui é para o test área. Dá um Ctrl S, vou voltar aqui no meu navegador, vou apertar o F5, ó. Agora já está todo formatado. Estou vendo aqui, ó, que ele não colocou o texto do placeholder. Vou voltar aqui no meu código, vou vir aqui em contato. Dentro do contato, vou procurar aqui placeholder. Deixa eu ver aqui onde que está o meu erro, para a gente poder conferir. Aqui, ó. Encontrei. Digitei o nome errado aqui, ó. Placeholder. Vou dar um Ctrl S. Vou voltar. Apertar o F5, ó. Digite seu comentário ou a sua dúvida. Então já está formatado aí para nós a questão do formulário. Agora nós vamos para o botão. Vou voltar aqui no estilo, clicar aqui no final e vou colocar Count, que é a nossa divisão. Vamos mudar o input, só que eu vou dizer para ele, é para mudar o input. Colocar aqui. Que tipo de input que eu vou mudar? Somente o submit. O que nós vamos fazer com esse botão? Primeira coisa, largura 250 pixels. Vai ser a largura desse elemento. Vamos mudar também a altura desse elemento. Nós vamos colocar aqui 50 pixels. Cometi um erro aqui. Vamos aqui, pronto. Vamos colocar uma distância interna dentro dele de 1% para ele dar um espaço nas suas laterais do texto. Vamos mudar a cor de fundo dele, background color, e vamos colocar a variável e vamos usar a cor 2, que é o azul, que vai ser a cor desse botão. Vamos também mudar a cor do texto. Então, color, vamos usar a variável e vamos colocar a cor 4, que é o branco, para poder gerar o contraste. Vamos tirar a borda que fica em volta. None. Vamos colocar uma margem externa na parte superior de 3% para ele não ficar colado. Vamos colocar um border radius para arredondar os cantos também de 10 pixels. E vamos mudar o cursor, que é a seta do mouse. O cursor nós vamos colocar pointer, para ele deixar de ser uma seta e virar uma mãozinha. Vou dar um Ctrl S, vou voltar no meu navegador, aqui ó, o botão enviar, vou apertar o F5, ó. Quando eu tiro o mouse fica a seta, quando eu coloco a mão, um mouse por cima, ó, enviar. Já está legal. Agora, nós vamos colocar um efeito. Quando passar o mouse por cima, o que vai acontecer? Nós vamos pegar e fazer com que ele troque de cor. Então, vou voltar aqui, clicar no final e vou colocar, ó. Vai lá na div count, vamos mexer na caixa do input, só que eu quero mexer o input apenas do tipo submit. E vou colocar aqui os 2 pontos e vou colocar hover, para dizer para ele, ó, só vai fazer essa formatação quando eu passar o mouse por cima, que é o pseudo elemento hover. O que eu quero? Eu quero mudar a cor de fundo, que é o background color. Vamos mudar para var e vamos colocar a cor 3, que é a cor de fundo do site. Vamos também... a cor já está branco, então é só isso. Só mudar a cor de fundo. Vou dar um Ctrl S, vou voltar no meu navegador, ó. Vou apertar o F5, ó. Toda vez que eu passar o mouse por cima, ele automaticamente vai trocar a cor. Isso dá um aspecto bacana para o usuário ter de modo visual qual é o elemento que ele está trabalhando.
Alguma coisa que está me pegando aqui é que não ficou centralizado. Então, vou vir aqui bem no início, vou vir aqui, ó, e vou colocar, muda o count lá, só que você vai procurar o for. Vamos colocar aqui uma margem left 2%, 2% acho que é pouco, 5%. Então, Ctrl S, vou voltar aqui, vou apertar o F5, para dar um distanciamento, acho que pode ser até mais, viu? Vou colocar aqui 10%, colocar um texto align center para centralizar, vamos ver como que vai ficar. Vou apertar aqui o F5, pronto, acho que ficou melhor, né? E acho que eu vou tirar essa margem. Vou apagar aqui o margin left e vou deixar só text align. Vamos ver como vai ficar. Ctrl S. F5. Ah, ficou com aparência muito melhor. Então aqui, ó, digite seu nome, digite seu e-mail, o WhatsApp, digite seu comentário, sua dúvida. E aqui o formulário. E agora a gente vai aqui para a imagem. A única coisa que está me incomodando aqui na imagem, ó, tem essa falha aqui, ó. A gente vai corrigir isso aqui. Ela já estava numa posição legal, né? Então, quando ele clica aqui no site, já está numa posição legal. A única coisa que está me incomodando é isso aqui, ó. A gente vai corrigir. Então, vou voltar no código. Vou lá no final. Dá uns 2 enters. Vou colocar count. Então, vai lá na div count e muda apenas a visualização do IMG. E aqui eu vou colocar o margem bottom, que é a margem inferior, que está me incomodando, e eu vou colocar um valor negativo, menos 1%, para que ele possa subir um pouquinho lá e cortar aquela parte. Vamos ver se 1% resolveu. Vou clicar aqui, apertar o F5, ó, resolveu. Ó. Olha lá. Agora já ficou pronto aí. Então agora a gente já tem o nosso formulário de contato formatado. Na próxima aula eu vou explicar para você como que a gente faz para o nosso site pegar o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, o WhatsApp, o comentário, e quando ele clicar no botão enviar, eu quero que esses dados seja enviado para o e-mail da empresa, para alguém lá dentro da empresa poder tomar as providências. Não deixa de curtir, não deixa de colocar aí os seus comentários, não deixe de compartilhar, para que esse tipo de educação, para que esse tipo de profissão possa chegar a mais pessoas e essas pessoas terem uma condição aí de também estar criando um site, entrando no mercado aí, que hoje qualquer empresa necessita de um site, né? Então compartilha, deixa seu comentário, comenta aí, se você queria alguma coisa dentro do nosso site. Até a próxima, se cuidem e até a próxima.